Olá, amados e queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda é o presbítero Márcio, Assembleia de Deus El Shaddai, cuja sede está localizada na rua Jericó, número 2, Cidade de Deus. E minha congregação é em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes 11.227. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui para trazer mais uma porção da palavra de Deus aos nossos corações, que encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23, que tem por título A Morte do Rei do Egito. Vamos ler para ganharmos tempo. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Então vamos lá. Nessa época, o povo hebreu, os filhos de Jacó, houve uma grande fome e só tinha mantimento no Egito. E ali, todos sabem dessa história, que Jacó com seus 11 filhos foram ter com José, moraram ali. Jacó e José morreram. Levantou-se um rei que não conhecia a José e nem respeitava os feitos que ele fizera em prol de todo mundo e que enriqueceu muito o Egito. E esse rei governava com mão de ferro. E ele começou a ver que os filhos de Israel se multiplicavam. As hebreias tinham muitos filhos. E muitos filhos homens. Homens simbolizavam um risco para Egito. Porque Egito era o seu rei. Era o seu rei, era o seu habitat. E eles eram escravizados pelos egípcios. Suponhamos aí que a população egípcia fosse 10 mil, e se os judeus tivessem 50 mil, venceriam a peleja. Então esse rei começou a temer o crescimento do povo hebreu. E o que aconteceu ali, amados? Ele mandou matar todos os primogênitos. Mandou matar todos os meninos que nascessem. Colocou 2 parteiras lá, colocou as parteiras para ajudar as hebreias. E falou, toda criança que nascer do sexo masculino mata. E isso entristeceu muito o povo de Israel. E sem dizer que, vamos supor, uma carga horária de trabalho hoje são 9 horas, 8 horas de trabalho e uma de descanso. Ele colocava 20 horas de trabalho, 15, 16, trabalho pesado, muito pesado, sobre os hebreus. Justamente para que eles não fizessem um motim, uma rebelião, a fim de que viessem indagar pela sua liberdade. E com o passar dos anos, com o passar de décadas, o povo foi ficando cansado, fraco, triste, muito trabalho, muito esforço, pouco reconhecimento. E o povo, na sua pouca força, com certeza eles tentavam orar a Deus. Mas era muita tribulação, irmãos? Muitas angústias, às vezes rouba a nossa força. Por esses dias, eu fiz um vídeo e postei Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, no dia da angústia é que você precisa ter força. Aqui eles não teriam força para guerrear fisicamente, a fim de conseguir a libertação física deles. Mas eles poderiam ter guerreado espiritualmente, orando a Javé. E Javé, com certeza, Jeová Jirê, Deus da providência, já estava trabalhando em prol da vida deles. Então vem o que acontece com todo ser humano. O ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Foi o que aconteceu com esse rei do Egito. E ali o povo suspirou, diminuiu a opressão. E o povo começou a clamar ao Senhor. Lembraram-se de Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
lembraram-se do que Deus fizera em prol da vida de José. Então clamaram ao Senhor. E Deus os ouviu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram. Ou seja, o sucessor do rei do Egito deve ter dado uma aliviada, vendo a fraqueza física, a fraqueza sentimental dos hebreus. Aliviou. Ou seja, Deus já estava trabalhando. A Bíblia diz, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Eu sei que ninguém gosta de viver na provação, e existem provações, tribulações, que humanamente dizendo, são impossíveis de serem superadas. Existem provações que o ser humano, sem o auxílio do Espírito Santo, o Consolador, o ajudador da igreja, ele não vai suportar. Nota-se que o número de suicídio aumenta. Todos os dias pessoas se suicidam. Pessoas que de repente já tiveram o auxílio do Espírito Santo. Pessoas que de repente já buscaram a Deus. Pessoas que já tiveram um relacionamento com Deus e se afastaram, se abandonaram. Pessoas que nunca conheceram a Deus, nunca deram a chance para que Deus pudesse trabalhar em prol de suas vidas. O suicídio aumenta cada dia, irmãos, porque a opressão sobre a mente humana, a opressão sobre nossas vidas é muito grande. E esse povo egípcio aqui estava sofrendo muito. E Deus vê o nosso sofrimento. Deus vê as nossas lágrimas, nossas lutas, as nossas súplicas. E aqui a Bíblia nos relata, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram, deram uma respirada, foram aliviados, por causa da servidão. No momento que eles deram uma aliviada, a sua mente se aliviou um pouco da escravidão, da tribulação, da servidão, da dureza da servidão ali, os soldados egípcios oprimindo. Eles conseguiram pensar, eles conseguiram dormir, descansar um pouco mais e já tinha suas faculdades mentais quase que 100%. E eles, com certeza eles falaram, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, com certeza vai nos visitar. Vamos clamar, vamos fazer um clamor, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, Todo-Poderoso, do Altíssimo. E assim eles fizeram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac, com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e os conheceu Deus. Quando essa palavra que está dizendo os conheceu, a Bíblia está querendo dizer Deus renovou o seu relacionamento com eles. Deus voltou a se relacionar com eles. Deus voltou os seus olhos para eles. Deus voltou a ter amizade para com eles, carinho para com eles. Deus tomou a afronta deles para si e começou a trabalhar em prol da saída do povo de Israel, do seu povo de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ele tinha feito um concerto, que ele tinha dito que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas, seriam bem-aventuradas. E Deus voltou a se relacionar com o povo hebreu. E Deus começou a trabalhar. E Deus começou a usar Moisés. Moisés foi um recém-nascido salvo de uma forma extraordinária. Moisés nasceu lindo, 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 a Bíblia relata. E sua mãe o escondeu por 3 meses. Só que não tinha como escondê-lo mais. Fez tipo uma arca. Fez tipo a arca de Noé. A Bíblia chama de arca. Abetumou tudo certinho, bonitinho. E colocou ali Moisés no rio. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E ali, uma das filhas de Faraó achou aquela arca, pegou o menino. Irmãos, Deus trabalha muito certo. Deus
Eu até entendo esse dizer, tem pessoas que não entendem. Quando as pessoas dizem, pô, Deus escreve certo por linhas tortas, as pessoas só querem exaltar a perfeição de Deus. É um ditado que se encaixa com a perfeição de Deus. Por mais que a linha seja torta, por mais que a estrada ela seja perigosa, por mais que ela seja desalinhada, por mais que a estrada ela seja desnivelada, não abala o caminhar de Deus. Ou seja, Deus escreve certo por linhas tortas. É um ditado, isso não é bíblico, mas só exalta a perfeição de Deus. No momento em que a filha de Faraó achou o menino, tinha uma egípcia, ou tinha uma hebreia, uma serva, que conhecia a mãe do menino. Olha como é que Deus trabalha. O menino foi salvo e a egípcia mandou que buscasse uma hebreia para cuidar do menino. E a hebreia foi a sua própria mãe. Olha como é que Deus trabalha, irmãos. Poxa, não foi doloroso? Foi doloroso para a mãe jogar o seu filho no rio. Foi doloroso, irmãos. Mas Deus já tinha um projeto, porque Deus queria se relacionar novamente com o seu povo. Eu não sei o que você tem que jogar fora da sua vida. Não sei o que você tem que retirar da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Eu não sei o que está atrapalhando o relacionamento seu com Deus e de Deus com você. Mas a Bíblia nos diz, analise-se, pois, o homem a si mesmo. Se nós nos examinarmos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por ninguém. A Bíblia ainda nos diz mais, quem conhece o homem, senão o espírito do homem que nele está? Ou seja, eu sei os meus erros, eu sei as minhas falhas, eu sei aonde eu deixo a desejar. Então eu preciso fechar essas brechas, eu preciso vencer esses erros, eu preciso colocar para fora, jogar fora da minha vida, me separar de tudo aquilo que não provém de Deus. Mais conversações, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Más conversações, às vezes é a pessoa que se senta para conversar, daqui a pouco começa a falar mal dos outros irmãos, da família, dos parentes, dos amigos. Isso é má conversação. Isso corrompe os bons costumes. Quando a palavra diz para nós sermos santos, é para nós nos separarmos. E ali, amados, Deus poupou a vida de Moisés. Moisés cresceu, aprendeu as leis do Egito, mas não deixou de ser patriota, não deixou de ter o sangue hebreu. Na primeira oportunidade que Moisés teve, ele defendeu o seu irmão, ele defendeu um hebreu que estava sofrendo na mão de um egípcio e matou o egípcio. Então Deus já estava trabalhando no caráter de Moisés, preparando Moisés para ser um novo líder, para tirar o povo de Israel do Egito. De repente essa aprovação está trabalhando no meu, no seu caráter, para nós sermos líderes, para nós tirarmos nossos familiares do Egito, do mundo, do pecado, da iniquidade, da servidão, da escravidão, das bebidas alcoólicas, das drogas, da prostituição, da incredulidade, da dureza de coração. Deus está preparando. Por intermédio dessa aprovação, Deus está nos preparando. Então, amados, nós precisamos, em meio a tempos difíceis, em meio a tempos trabalhosos, nós não podemos abandonar a nossa fé. Não podemos vir à apostasia. Então, na sua pouca força, não deixe de clamar, não deixe de crer. E não deixe de ler a Bíblia Sagrada. Porque às vezes você se depara com cada trecho da Bíblia Sagrada, capítulo, versículos, que vão de encontro com a tua necessidade naquele momento e te inspiram. Você vê aqui, Êxodo capítulo 2, versículo 23. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque
e com Jacó. E entrou Deus e atentou Deus para os filhos de Israel e os conheceu Deus, ou seja, se relacionou novamente com eles. Então, irmãos, Deus conhece o teu clamor, tua súplica. Se você está num momento de escassez, um momento difícil, de enfermidade, problemas familiares, problemas de saúde, problemas financeiros, perseguição ministerial, não consegue se adaptar na congregação A, na congregação B, está sempre sendo excluído, está sendo rejeitado pelos irmãos, pela família, no emprego. O Senhor está vendo a sua servidão, o Senhor está vendo a sua súplica. Só não desista da sua fé. Não desista da sua caminhada, da sua salvação. Busca a Deus. Tenha um relacionamento saudável com Deus. De jejum, de oração, de leitura bíblica, de evangelização, de vigilância, de santificação. Procure agradar o Senhor Deus Todo-Poderoso. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 7, a Bíblia nos diz dessa forma: sendo os seus caminhos agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos ele faz com que tenha paz contigo. Ou seja, quando nós agradamos a Deus, até os nossos inimigos vêm ter paz para conosco. Então agrade ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Deixa Ele trabalhar cada dia mais na sua vida. Se você ora 20 minutos, passa a orar 40. Passa a orar 1 hora. Você jejua 1 hora, 2 horas, passa a jejuar 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24 horas. Se você lê a Bíblia meia hora por dia, passe a ler 1 hora, 2 horas. Dedique sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O dia tem 24 horas. Se nós orarmos 1 hora, se nós lermos a Bíblia 1 hora, nós temos 22 horas para trabalhar, para dormir e para ter um tempo livre para um shopping, um passeio, um divertimento. Então, Deus, ele ouve o nosso clamor. Assim como Deus voltou a se relacionar com o povo hebreu por causa do seu gemido, por causa do seu clamor, Deus olhou para eles e se compadeceu da luta deles. A sua luta, a minha luta, o vento que sopra sobre nossas vidas, ele tem um tempo. Toda aprovação tem um tempo. E de repente o seu tempo já está próximo. De repente, de 0 a 10, você já está na etapa de número 7, faltam só mais 3 etapas. De repente faltam 2. De repente falta uma etapa só para você passar e cantar o hino da vitória, e você vai desistir, vai voltar para trás. Botou a mão no arado e vai olhar para trás. Vai fazer como a mulher de Ló. Olhou para as belezuras que tinha em Sodoma e Gomorra e virou estátua de sal? Com certeza não. Então, amado, busca ao Senhor. Dedique-se ao Senhor. Sendo seus caminhos agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenha paz contigo. Se Deus converte o coração dos teus inimigos, o que Deus não pode fazer em prol da sua vida? Então, dedique-se ao serviço cristão, não desista e vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente, o alvo é Jesus Cristo, o alvo é o arrebatamento da igreja, está próximo de Jesus vir nos ares e arrebatar a sua igreja, tirar a sua igreja da face da terra e Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Amém, amados? Que Deus abençoe. Uma semana, um restante de semana de graça, de paz, de realizações, de renovo espiritual, renovo da família, na saúde, na área financeira, na área sentimental, psicológica, renovo na saúde, vai fazer uma caminhada, faz uma corrida, faz exercício físico, aleluia, louvado e engrandecido do Senhor. Cuida da sua saúde física, cuida da sua saúde mental, cuida da sua saúde espiritual, cuida da sua saúde familiar, cuida da sua saúde, da sua família. Seja amigo, seja pai, seja irmão, seja filho, seja sobrinho, seja primo, seja neto, seja avô. Cuide dos seus. Aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Então,
cuide da família que Deus te deu e Deus te recompensará poderosamente. Graça e paz, uma boa noite. Eu vou me arrumar, tomar ali um banho e ir para a casa do Senhor. No Salmo de número 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então vamos, amados, à casa do Senhor. No Salmo de número 27, versículo 4, o salmista Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Alguém já viu Deus? Não. Então como é que o salmista Davi ia contemplar as formosuras do Senhor? Por intermédio dos milagres e das maravilhas que Deus iria operar na vida dos seus servos, nas nossas vidas. Isso é contemplar a formosura do Senhor. Isso é contemplar as grandezas do Senhor. E Deus tem esse projeto para mim e para a sua vida, de nós sermos canais de bênçãos e vermos as maravilhas de Deus por intermédio das nossas vidas. Deus nos usar para abençoar vidas, para recuperar vidas, recuperar casamentos, restaurar famílias, tirar pessoas das drogas, das bebidas, dos jogos, da apostasia, das ruas, ressocializar as pessoas, entregá-las para a sociedade, transformadas, purificadas, santificadas, lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo. Pessoas especiais, zelosas de boas obras, pessoas que são fiéis a Deus que não vê e com certeza serão fiéis aos homens que podem vir. Porque se a pessoa é fiel a Deus que nunca viu, ela será fiel aos homens, aos pastores, aos líderes espirituais, aos patrões, à empresa que ela trabalha, à sociedade. Então esse é o poder do Evangelho, o poder transformador. Mas tem que haver oração, jejum, dedicação, leitura bíblica, conhecimento bíblico, fé, temor, respeito e obediência à divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao sagrado Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Graça e paz. Se inscreva neste canal, canal da palavra, canal conservador, canal da família, canal que prega salvação, canal que prega o arrebatamento, prega escatologia, um canal, aleluia, da palavra de Deus. Inscreva-se no canal, deixa seu comentário. Se você gostar, deixa o seu like. Se você gostar, compartilhe com seus amados e queridos amigos e irmãos. E deixa Deus trabalhar por intermédio desses vídeos. Seu irmão presbítero Márcio Assis da Veiga se despede e deixa um beijo no seu coração. Jesus abençoe. Graça e paz do sagrado Filho de Deus. Amém.